Convido o presbítero Batista para fazer uma oração. É aqui onde abaixo? Obrigado, meu Deus, pela maravilha, pelos momentos, meu Deus, que os concede estarmos aqui, meu Deus, para louvar, te agradecer, louvar o Deus Santo nosso. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pelos resultados que o Senhor tem permitido a cada segundo, a cada momento, no teu povo aqui acampado, com as demais igrejas, acampado com todo o teu povo, a face da fé. Receba a nossa oração, Senhor Deus, nesta manhã e sempre, bom, cheio do teu nome. Em nome de Jesus, confere o nosso pecado. Amém. Amém. A igreja pode sentar? Vamos repetir o tema do nosso retiro. Agora eu não vou falar, vamos ver se vocês já decoraram. Qual é o tema do nosso retiro? Cristo, a única esperança. De novo? Cristo, a única esperança. Vamos lá repetir a divisa. E o Deus da esperança Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. Vamos entoar o nosso cântico oficial. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar para adorar. Vem assim começar diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim começar para adorar. Vem assim começar diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior será. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior será. Amém. A equipe de louvor tem a oportunidade de cantar 2 cânticos.
paz vestido em minha alma. É porque meu Senhor Não olha circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. não olha circunstâncias, Não, não, não. olha o seu amor. Olha o seu amor. Olha o que conquistar. Este gozo, Eu gozo, eu sinto em minha alma. não é Qualquer mundo que vai bem. Esse gozo, eu sinto em minha alma. é porque eu amo meu Senhor. Não Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. me conquistar. Olha as questões. Olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor. Olha o seu amor. Olha o que conquistar. Olha aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Glória, aleluia, meu Senhor. Não olha as circunstâncias, Não, não, não. Olha o seu amor. Não é circunstância, não, não, não. Olha o seu amor. Olha o seu amor. Me conquistar. Olha as questões. amém? Pode ser. Tu és a minha luz, Senhor. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, sempre em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno Em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que tu estás. E um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus. Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
Jesus. Amém? Amém. Amém. Agradecemos a Deus pela vida da igreja de louvor. Nesse momento, eu convido a igreja para fazermos uma leitura devocional. Peço que abram suas Bíblias no livro de Romanos. Eu acho que tem que tirar, não? Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Vamos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 21, amém? Amém. Os irmãos que desejarem têm a oportunidade de ler um versículo. Diz assim o versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputação, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da ressurreição de Adão, o qual é a figura daquele que havia. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Amém. Amém. Convido agora, nesse momento, a irmã Flávia para fazer uma oração de agradecimento, pedindo também pela vida do presbítero Cleito, que trará a mensagem dessa manhã. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos juntos com a tua igreja nesta manhã. Aprender mais os teus preceitos esses, Senhor Deus, que nos ajudará, Senhor Deus, a transformar o nosso coração. Entendendo, Senhor Deus, que devemos ser teus imitadores, Pai. Neste momento, Senhor Deus, pedimos ao Senhor pela vida do presbítero Cleiton, ministrará o estudo nesta manhã, que o Senhor seja com ele, trazendo, Senhor Deus, à sua mente aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Que ele fale tão somente aquilo que te apraz, Pai Santo. Muito obrigado. Pedimos também que o Senhor abra o nosso coração, Senhor, e as nossas mentes para entender, Senhor Deus, o teu recado. Por amor de Cristo, nós te agradecemos. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai. Mais um dia falando aos irmãos. Eu vou falar sobre dois assuntos. Isso que para alguns vai parecer meio diferente, e o é. Eu não vou sair do tema do nosso retiro, que é Cristo, a única esperança, com o tema esperança. Mas eu vou falar do outro lado também da esperança. Eu vou falar tanto da esperança quanto da desesperança. Porque é uma via de duas mãos, né? Para nós termos esperança, nós precisamos primeiro acabar com a desesperança. Porque
que as duas, no mesmo ponto, não habitam juntas. Por quê? Cada uma vem de um Senhor diferente. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos disse e nos ensinou que nós não conseguimos agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Ou agradamos a um, ou aborrecemos o outro. E eu vou começar de trás para frente, porque no meu estudo aqui, vem primeiro a esperança, dentro do nosso texto base aqui do nosso retiro, né? Mas eu vou falar lá atrás, depois eu volto para o começo. Vocês não vão nem perceber, porque vocês não sabem como é que está organizado aqui. Primeiro vamos falar sobre não dar lugar ao diabo, que é aquele que rouba ou quer roubar a nossa esperança, trazendo então desesperança. O contrário de esperança é desesperança. Para isso, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Deus aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o texto que eu quero que os irmãos fixem os olhos, é 4:27. Mas nós vamos ler a partir do 25, até o final do 4. 25 até o 32. Mas o 27 é o nosso texto de maior atenção. Efésios, capítulo 4, a partir do 25. Epístola de Deus aos Efésios, conforme escreveu o apóstolo Paulo, capítulo 4, a partir do verso 25. Todos acharam? Amém. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que... E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos... Vamos repetir o verso 27, que é o verso de nossa maior atenção? Nem deis lugar ao diabo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a tua palavra exposta. Te pedimos e te suplicamos que nós meditemos na tua palavra nessa manhã, e que a tua palavra entre nos nossos corações, e que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos espirituais, para nós não enxergarmos apenas letras pretas num papel branco, mas enxergarmos palavras de vida, porque essas palavras são tuas. Em nome de Cristo Jesus, iluminando o nosso entendimento, é que te oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, quando estamos o primeiro ponto a gente inicia aqui com o perigo do desânimo e desespero. Não deis lugar ao diabo, aquele que quer roubar a nossa esperança. O perigo do desânimo e desespero. Quando estamos em momento de desânimo ou sofrimento, o diabo tenta entrar em nossas vidas, semeando pensamentos de desespero, ansiedade e incredulidade. O diabo quer que acreditemos que a situação é sem solução, que não há mais esperança, e nos distancia da confiança em Deus. Meus irmãos, uma das funções do diabo, além de acusar, é enganar. E como é que ele engana? Nem sempre vindo com mentira. Eu sei que a Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e ele o é mesmo. Mas veja bem, quando ele começou, lá nos nossos primeiros pais, a tentar Eva, ele não foi com uma mentira completa. Ele foi com uma meia-verdade e ainda distorcida. Deus havia proibido os nossos primeiros pais de comerem de quantos frutos do jardim?
Quantos? Mas ela chegou dizendo para Eva que era todos, né? Não é assim que Deus disse? Não poderás comer de todos os frutos daqui? Ou seja, ela chegou com uma adulteração da verdade, né? Em outras palavras. E Eva então a repreende. Não, de todos os frutos podemos comer, mas de um fruto não podemos comer, que é do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus disse que quando dele comêssemos, certamente morreríamos. Eva não falou isso, mas Deus tinha falado isso lá atrás para Adão, dando a lei, a primeira lei, né? E a serpente insiste: certamente não morrerás, porque Deus sabe que do dia que dele comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal. Como Deus. Ela mentiu aí? Não. Porque a Bíblia diz que depois que o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento, o fruto que era proibido, abriu-se-lhe os olhos e ele percebeu que ambos estavam nus. Ou seja, ele passou a enxergar o mal. Só que o problema aí é que o homem passou a enxergar o mal dentro do mal. Diferentemente de Deus, que enxerga o mal fora do mal. Porque ele conhece tudo sobre tudo. Então, essa mentira, essa verdade distorcida da serpente, que chamamos de sofisma, né? A verdade distorcida. Porque, certamente, se o homem comesse, ele seria conhecedor do bem e do mal. Mas não como Deus, como alguém que estava dentro do mal. É diferente. Mas isso induziu os nossos primeiros pais a caírem. E muitas vezes nós nos importamos com... Eu vou fazer igual o presbítero Batista. Estou na segunda fase do estudo aqui. Se der tempo a gente fala do primeiro, senão a gente... Se der tempo a gente fala do segundo, senão a gente fica no primeiro e Deus vai abençoar o estudo da mesma forma. E esse perigo, muitas vezes nós damos muita ênfase a pecados terríveis, e deve ter ênfase sim, mas a gente esquece de um pecado que parece que é pequeno, mas não é, que é o pecado da desobediência. Qual foi o primeiro pecado do mundo? A desobediência. E com ele caíram quantas pessoas? Infinito. E com ele foi preciso vir o segundo Adão, que é Cristo, para redimir o seu povo do seu pecado. Que começou com a desobediência, não é? E hoje, se a gente colocar na balança, por exemplo, o pecado do adultério, o pecado do homicídio, o pecado do suicídio, entre outros, a gente vai tratar o da desobediência como o menor de todos eles, humanamente falando. Mas não é, ele é tão grave quanto esses outros. Se não mais grave, né? Porque ele condenou toda a raça humana ao inferno. Tendo que ser necessário Deus mandar o seu Filho para salvar o seu povo do seu pecado. Não permita que o desânimo e a dúvida dominem seus pensamentos. Lembre-se de que a esperança em Cristo nunca falha. O diabo pode tentar nos fazer perder a confiança em Deus, mas ao mantermos nossa fé firme, não damos lugar a ele. A única casa que pode ser invadida, apropriada, é uma casa que não tem ninguém. Né? Não é assim que as invasões acontecem? Claro que aqui eu não vou entrar no mérito de fazendas, né, que o MS invade mesmo tendo alguém. Estamos de uma casa comum, imagina uma casa comum na cidade. Que não é um condomínio, é uma casa comum. Se passar muito tempo sem ninguém, quando você chegar, se você é o dono, já tem outra pessoa morando, o novo dono. Só que quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus, não tem como o diabo entrar, porque já tem alguém lá. E é assim que a Bíblia nos instrui. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa, é a morada do Espírito Santo. E quando nós assim fazemos, o diabo não tem capacidade de fazer morada. Novamente, nosso Senhor Jesus Cristo disse: não podemos agradar, vocês não podem agradar a dois senhores. A mesma coisa, não pode morar nem o Espírito Santo e nem o diabo no vosso coração. Ou vai morar um ou vai morar outro. Mas ela nunca estará vazia, ou estará cheia de um ou cheia de outro. Se ela não está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de outro. A importância de resistir ao diabo. Em Efésios 4, 27, Paulo nos alerta a não dar lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo significa permitir que ele tenha influência sobre nossa mente, coração e ações. Isso pode acontecer através do pecado não resolvido, falta de perdão ou uma atitude de incredulidade.
E é nas pequenas coisas que ele vai tendo sucesso. Quando você vê lá na frente, virou uma bola de neve e ele ganhou a batalha. Ele já está grande, ele vai crescendo. E a gente começa a ver isso, quando a gente começa, eu vou usar um exemplo aqui, bem comum. Quando a gente começa a faltar na igreja, nos domingos, nas atividades da igreja. Você falta o primeiro domingo, tudo bem, legal. No segundo, e vai faltando quando você está 1 mês, 2 meses, você já não tem prazer de ir. Coisa que você tinha antes. E isso, cada vez mais, é dar lugar ao diabo. Não estou falando por uma necessidade justificável, por um trabalho, uma doença, não. Estou falando de vontade, de não ter vontade de ir mesmo. Porque quem é interessado nessa falta de vontade de estar na casa de Deus, não é Deus. É o inimigo das nossas almas. E a Bíblia compara o diabo como um leão, que ele vive ao nosso redor, rugindo, buscando alguém a quem tragar. E se nós formos para o reino animal, nós vamos ver que o leão ele fica à espreita, esperando o bando passar, seja de servos, os veados, né? Quem está ali no meio ambiente do leão. E ele sempre pega o último e o que está mais desapercebido. O leão trabalha assim. Ele não pega o primeiro da manada, porque senão ele vai ser atropelado. Ele é inteligente. Ele pega o último. Ele pega aquele neófito, filhote que está distraído, e ele vai lá e pega. E ele não pega em qualquer lugar. Ele pega aqui, ó. Que aqui já... O primeiro bote dele já é certeiro. Ele já estrangula. Não é sem razão que a Bíblia usa a figura do diabo comparado com o leão. Lute contra o diabo, resistindo às tentações de desesperança e desconfiança em Deus. Isso pode ser feito através da oração, leitura da palavra de Deus e mantendo uma vida de comunhão com os outros cristãos. Vamos ver o que Tiago nos diz em 4:7. Quem for mais rápido, quem achar, pode ler. Tiago 4:7. Olha aí, o irmão já tem na cabeça, né? Nosso irmão Batista. Resistir ao diabo, mas ele começa com uma outra palavrinha. Como é que é, Batista? Ele começa? Sujeitai-vos a Deus. E é só sujeitar a Deus? Não. Resistir ao diabo. É só resistir ao diabo? Não. É sujeitar-vos a Deus. É os dois juntos. Aquilo que eu falei, não tem como nós agradarmos a um sem aborrecer a outro. Quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos ao diabo. E quando nós fazemos esses dois pontos, ele fugirá de nós. A verdadeira vitória em Cristo. Quando colocamos nossa esperança em Cristo e confiamos no seu poder, podemos resistir ao diabo e viver em vitória. A esperança que recebemos de Deus nos dá a força para não ceder à tentação de viver em medo, dúvida e incredulidade. Somos mais do que vencedores. Mas termina aí o texto de Paulo em Romanos 8? Não. Somos mais do que vencedores em Cristo. Não é eu que sou vencedor. Não é eu que sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo. Porque ele já venceu a luta que era minha. Lá no Calvário. Lá na cruz. Morrendo uma morte vicária. Ou seja, substitutiva. A ponto de que a palavra de Deus em João vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é deu-lhes a possibilidade, é deu-lhes o poder. A morte de Cristo não tornou apenas a nossa salvação em potencial, não tornou apenas a nossa salvação alcançável, mas tornou ela inevitável. A salvação dos eleitos de Deus, ela é inevitável, porque Deus já os escolheu antes da fundação do mundo. Esse chamado de Deus não será resistido aos eleitos. Não deixe o diabo tomar o controle de sua mente e coração. Deixa eu pular aqui. Quando colocamos nossa esperança em Cristo e confiamos no seu poder, podemos resistir ao diabo e viver em vitória. A esperança que recebemos de Deus nos dá força para não ceder à tentação de viver em medo, dúvida e incredulidade.
somos mais do que vencedores em Cristo. Romanos 8:37. Não deixe o diabo tomar o controle de sua mente e coração. Em Cristo, você é mais forte do que qualquer tentação. Deus nos dá a força para resistir e viver uma vida vitoriosa. Agora, eu erro e peco quando eu acho que eu sou vencedor por mim mesmo, que eu vou conseguir ir lá e resistir à tentação do diabo. Se eu pensar assim, eu já caí na tentação do diabo, porque eu não consigo coisa alguma sem o poder do Espírito Santo. Lembremos-nos que a santificação é a presença contínua do Espírito Santo habitando no coração, mente e ações do pecador, para que ele se policie de não pecar, para que ele não peque desordenadamente, como fazia antes da sua conversão. Agora vamos para a primeira parte do estudo, que é o texto de Romanos 15:13. Vimos o primeiro lado da moeda, que é a desesperança, aquele que pode roubar a nossa esperança, e agora vemos como é que nós conseguimos essa esperança através de Cristo Jesus. Nós vamos ler o mesmo texto que é do nosso texto base, Romanos 15:13. Eu vou ler aqui na NVI, Romanos 15:13, que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Algumas traduções vai estar gozo aí, outras versões, né? E paz. À medida que vocês confiam nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nesse contexto, nesse versículo, Paulo está encerrando um capítulo onde ele fala sobre a aceitação mútua entre os gentios e os judeus no corpo de Cristo. Ele fala sobre o amor de Deus sendo revelado a todas as nações e como os cristãos devem viver em harmonia. A mensagem central desse versículo é a esperança, algo que todos os cristãos precisam para viver em confiança e fé em Cristo. O pastor Dilon citou ontem à noite o texto que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou dos mortos em vão, é a nossa fé. Nós temos esperança que Cristo ressuscitou, nós temos a fé que Cristo ressuscitou dos mortos, essa fé com certeza, mas temos a esperança que ele ainda virá na sua segunda vinda. Prova de que ele virá na sua segunda vinda é que ele morreu e ressuscitou. Interessante que todos os deuses do mundo, fazendo aí um parênteses, morreram, mas só Cristo ressuscitou. Maomé morreu, Mutsutum morreu. Quem mais lembra dos outros deuses aí? Buda morreu, tudo está morto. Não fala nada, né? Mas Cristo ressuscitou. E ele virá para buscar a sua igreja. Mais dia, menos dia. Exortação sobre a esperança em Jesus. Deus da esperança. O versículo começa dizendo que o Deus da esperança os encha. Aqui Paulo destaca que Deus não é apenas a fonte de esperança, mas ele é o próprio Deus da esperança. Em um mundo cheio de incertezas e dificuldades, a esperança em Deus é firme e constante. Não é uma esperança vaga ou baseada nas circunstâncias, mas uma esperança sólida e garantida em Cristo. A esperança do cristão não é dependente de como está a vida dele hoje. A esperança do cristão é futura e é certa. E mesmo no presente, ele crê que se está numa situação difícil, isso está dentro dos planos soberanos de Deus. Se fosse assim, Jó vivia desesperançado. Se fosse assim, Jó vivia dizendo que o que estava acontecendo com ele era coisa do diabo. E diz a Bíblia que em nenhuma das situações Jó blasfemou contra Deus. Confie em Deus para encher sua vida com esperança, mesmo em momentos de tribulação ou desânimo. Lembre-se de que Ele é a fonte dessa esperança. Em Cristo, você pode ter certeza de um futuro eterno e glorioso, independentemente das situações atuais. É claro que o que eu estou dizendo aqui pode ter alguém pensando, mas o presbítero não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando. E eu não sei mesmo, eu não conheço mesmo. Mas Deus sabe, Deus conhece. Mas uma certeza que eu tenho é que se você firmar sua esperança nesse Deus, Ele lhe dará o escape.
Ele lhe dará a saída dessa situação que você está. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos acreditar que os remédios farão sentido, que os médicos não farão sentido. Não. Nós devemos confiar sim na medicina, devemos confiar sim nos médicos, mas a nossa esperança inabalável é em Deus. Porque é Ele quem controla os médicos e os medicamentos. É Ele quem age através dos médicos e medicamentos. E eu não estou dizendo aqui também que você deve abandonar seu tratamento, deve abandonar a sua medicação para confiar só em Deus. Porque se você fizer isso, você não está confiando em Deus. Você está sendo um inconsequente. Porque o nosso Deus é o Deus da ciência. Ele trabalha, Ele nos cura, Ele nos sara através da medicina, dando inteligência para os cientistas, para os biomédicos fazerem medicamentos, para que haja nas doenças, naquilo que precisamos. Então, ir ao médico e tomar a medicação correta, de acordo com a prescrição médica, você está obedecendo a Deus. Porque Ele age conosco de forma ordinária. Claro que Ele pode agir de forma extraordinária, fazendo um milagre, lhe curando sem medicamento, mas a via normal, ordinária, é através dos profissionais que Deus colocou nas nossas vidas. Alegria e paz. O versículo fala de encher de toda alegria e paz, à medida que vocês confiam nele. O NVI, então, a tradução está um pouquinho diferente da maioria aí. A esperança em Deus não só traz confiança no futuro, mas também nos dá alegria e paz no presente. A alegria e a paz que vem de Deus transcendem qualquer circunstância, porque são frutos do Espírito Santo. Eu falei no domingo passado a respeito da paz de Cristo, que Ele disse que deixaria para nós. E que era uma paz diferente, é uma paz que existe mesmo em meio a conflito, porque a paz de Deus não é ausência de conflito, mas é paz com Deus. A paz de Deus é a paz com Deus, que Cristo nos trouxe lá na cruz, através da sua morte substitutiva. Porque antes disso nós éramos inimigos de Deus. Lembrando de novo os 3 pontos da salvação, as 3 etapas da salvação a respeito do pecado, nós fomos salvos da condenação do pecado, através da morte de Cristo, justificação. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, nós somos salvos do poder do pecado através da nossa santificação, e nós seremos salvos da presença do pecado através da nossa glorificação no último dia quando nós nos encontrarmos com Deus. Então a salvação nesses 3 tempos, ele tem passado, presente e futuro. No passado nós fomos salvos, porque Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. No presente nós estamos sendo salvos através da obra a justificadora de Cristo, mas ainda não chegamos à parte que seremos salvos através da glorificação. Então a obra de Deus, além dela ser iniciada antes do mundo ser mundo, ela está sendo feita agora e será concluída lá na frente. Ela é uma obra completa. E se nós voltarmos para Romanos 8 ali, Paulo vai dizer que aos que Deus justificou, a esses chamou, aos que chamou, a estes... ao contrário, aos que Deus chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses glorificou. Eu me esqueci outra palavrinha que ele fala antes. Quem consegue abrir? É Romanos 8, 31, se não me falha a memória. Ou 29. 31? É o 29, Levi? Porque aos que de antemão Pronto, conheceu, isso. também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Qual o próximo? E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Mas aí entra uma pergunta, mas nós ainda não fomos glorificados. Fomos chamados, fomos predestinados ou eleitos, mas não fomos glorificados ainda. A glorificação dá-se-á no último dia, na nossa morte. Só que na mente de Deus e nos planos eternos de Deus, isso já aconteceu, porque é uma obra consumada. Não tem como ter variação, não tem como mudar. Já aconteceu,
Porque o nosso Deus é o Deus que está lá atrás, antes da criação do mundo, mas ele está lá na frente, na reconstrução do mundo, na Nova Jerusalém. Então, para ele, o tempo não marca nada, porque ele é atemporal. O tempo não define nós, mas o nosso Deus é atemporal. Então, isso já é algo certo. Isso aí é um dos pilares da teologia reformada, de que os planos de Deus são imutáveis e de que Deus já escolheu os seus eleitos e estes eleitos chegarão até o último dia salvos, sem chance de sair do caminho. Podem até cair, mas cairão no caminho. Eu ouvi uma frase muito bonita, eu não me recordo o nome do autor agora, mas ele disse o seguinte: se eu não me falha a memória, foi o pastor Stephen Lawson, pastor americano conferencista. Ele disse que uma ovelha pode até cair na lama, na poça de lama, mas ela nunca vai rolar como um porco. E você pode observar. Se o pasto for feio, tiver lama, ela vai cair e escorregar, mas ela vai tentar se levantar o mais rápido possível. Já o porco não, ele tem prazer em ficar lá. Ele vai rolar. E quanto mais fedido isso estiver, para ele é melhor. Parece os cachorros caramelo que quando foge acham uma carniça, né? Se rola. Então, o cristão pode cair. E, na verdade, ele vai cair, porque ele não vai viver uma vida de pecado desde a sua conversão até a sua morte. Mas ele vai cair no caminho. E Deus sempre o trará novamente para o caminho restaurado. De novo. Amém. Não permita que as dificuldades da vida roubem sua paz. Lembre-se de que a verdadeira paz vem de confiar em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo. A alegria que vem do Senhor é uma alegria duradoura, não dependente das condições externas. E vamos fazer uma comparação aqui de uma alegria humana com uma alegria de Deus, aquela que depositamos em Deus. A alegria humana, nós estamos alegres aqui. Só que aconteceu alguma coisa que pode tirar essa sua alegria no estalar de dedo, e você fica irado. De alegre, você está irado. É o oposto, né? Já com Deus, não. Quando depositamos a nossa alegria em Deus, até no sofrimento, nós damos risada de alegria. Imagine Paulo. Você não vê Paulo murmurando nas suas prisões, que só vivia preso. Quando não estava preso, estava sendo perseguido. E você não vê nos registros das cartas de Paulo ele murmurando. E nem se arrependendo de ter sido convertido. Ele tinha uma alegria em Cristo. Até que na sua última carta, a carta ao Timóteo, a sua segunda carta, ele se despede praticamente rindo. No texto que lemos, eu não me lembro se foi uma Manuel que leu uma devocional de Filipenses, ou foi Colossenses, se não me engano, Paulo disse que morrer era lucro, e ele estava balançado pelos dois lados, mas ele estava querendo mais o outro, que era morrer. Não é que ele queria se suicidar, mas é que ele queria já ir para a glória, estar na glória, né? Queria Cristo. E com alegria. Com alegria. A gente não vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo em nenhum momento murmurando. Pelo contrário, ele exortava contra a murmuração, contra a ansiedade. Você não via Cristo ansioso nem um dia após a sua crucificação, nem algumas horas após a sua crucificação. Na verdade, após a sua crucificação, ele angustiou-se, sim, mas foi orar. Era assim que ele resolvia os problemas humanos. Antes, perdão, foi depois, foi. Perdão. Antes da crucificação ele foi orar. Você não vê um Cristo desesperado, dizendo no pé do outro, ai meu Deus, ai meu Deus. E até horas antes da sua crucificação, ele ainda liderava os seus discípulos. Ainda era um líder. Humanamente falando, ali não haveria mais líder. O cara já ia estar desesperado. E o maior exemplo que o próprio Cristo faz. Faça de mim, contudo, seja feita a tua vontade. Quer dizer, o próprio Cristo nos ensina que temos que buscar a vontade de Deus, né? Não, não. Exato. Meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que você vai passar por todos os problemas rindo, porque eu sei que é difícil, não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que você não deva chorar, lamentar pelo seu problema. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo que você chore, lamente, fique com o coração abatido, você não deve tirar o foco da sua esperança, que é Cristo.
Porque sempre numa noite turbulenta, sempre depois de uma tempestade, vem o dia de sol. E lindo. Porque o nosso Deus está no controle de tudo. Se ele está no controle de tudo, do cosmos, da Terra, imagine da nossa vida que não é nada. Se não me engano, foi a sonda Voyager, que está bem longe da Terra, e antes dela perder a sua energia, os astrônomos tiveram a ideia de apontar a câmera dela para a Terra. E aí ficou conhecida uma fotografia chamada de O Pálido Ponto Azul. Não sei se alguém conhece essa fotografia. Muito longe, muito longe. Ela está a bilhões de quilômetros da Terra. E sabe qual é o tamanho do planeta Terra que está lá? O tamanho de um ponto final aqui da escrita. E olha que ela não chegou nem na metade do espaço. Ou seja, humanamente falando, nós não somos nada. O nosso problema para Deus, em grau de dificuldade, não é nada, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é especialista em impossibilidade. Imaginem vocês, a Gilda fala que eu gosto de falar de Jonas, imaginem vocês, um grande peixe engolir um homem. É algo quase impossível. Aconteceu há pouco tempo atrás, mês passado, se não me engano, aconteceu isso, um caso de um peixe, uma baleia engoliu um homem, depois botou para fora de novo, porque ela se enganou, né? Mas, humanamente falando, isso é quase impossível. Mas engoliu. E não foi a condenação do homem, foi a salvação daquele homem. E nós, pegando de novo referência com Jonas, com o nosso coração tão pecaminoso, egoísta, eu não sei se vocês lembram quantos dias Jonas passou no ventre do peixe. Lembra, Gilda? Então não fala, Gilda. Quantos dias? 3. Só que o problema não é esse. O problema é que diz o texto bíblico que depois que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, então Jonas orou ao Senhor. Olha o egoísmo. Olha a altivez do homem onde é que chega, né? Eu falava lá no Caladinho, na quarta-feira, de que na primeira balançada do barco já estava orando. Mas Jonas não, resistiu. Foi engolido pelo peixe, tragado, a tradução bíblica diz tragado, não mastigado, não outra forma de machucasse, né, mas tragado. E ele levou 3 dias para orar ao Senhor, de tanta prepotência que ele estava. E ele ora e faz aquele salmo muito bonito, né, do versículo capítulo 2 de Jonas. Transbordar de esperança. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. A esperança em Cristo deve ser tão viva e profunda em nossas vidas que ela transborde para os outros ao nosso redor. Veja bem, essa esperança que Paulo nos fala, ela deve não ficar só em nós, mas ela deve irradiar para os outros. Ou seja, me fugiu a palavrinha. Transbordar, influenciar os outros. Não deve ficar só em nós. Por quê? Dividir. Refletir, exatamente. De modo que o outro veja que é diferente essa esperança. Em Antioquia, o texto bíblico de Atos diz que os discípulos foram chamados de cristãos por quê? Do amor, da comunhão. Ou seja, eles se pareciam com... Eles não bateram no peito e diziam, nós somos cristãos. Não, com os outros. Do modo como eles viviam que o chamaram de cristão. Isso é o nosso testemunho. A nossa esperança também deve refletir no nosso testemunho. O Espírito Santo é quem nos dá o poder de viver com essa esperança e compartilhá-la com os outros. Isso é um dos frutos do Espírito. Não guarde essa esperança só para si. Seja um canal de esperança para aqueles que estão ao seu redor. O mundo precisa de esperança que vem de Cristo. E você pode ser a luz que aponta para essa esperança. O mundo precisa da esperança que vem de Cristo. Porque da outra esperança, o mundo está cheio. Mas é uma esperança vazia. Olha que incógnita, né? O mundo está cheio da esperança mundana, humana, mas ela é uma esperança vazia. Que não oferece nada. Ela não oferece nada. É uma esperança passageira, humana, transitória.
Concluindo, meus irmãos, o versículo de Romanos 15, 13 nos exorta a viver em plena confiança e esperança em Deus. A esperança em Jesus é a base de nossa alegria e paz e deve transbordar em nossas vidas. Ao mesmo tempo, precisamos estar alertas para não dar lugar ao diabo, resistindo a ele com firmeza na fé. Que a nossa esperança em Cristo nos capacite a viver com alegria, paz e força. E que, ao compartilharmos essa esperança com os outros, sejamos testemunhas vivas do poder do Espírito Santo em nossa vida. Mantenha-se firme na esperança de Cristo, na esperança que Cristo nos oferece, e nunca permita que o inimigo da nossa alma roube a confiança que temos em Deus. Ele é fiel e nos sustenta até o fim. O pastor Augusto Nicodemos, em uma de suas pregações, ele falou a seguinte frase: se você é um cristão que consegue passar uma semana sem ler a palavra de Deus, sem orar, sem ouvir uma pregação, sem ouvir um hino cristão mesmo, não o gospel, né? Se você consegue passar uma semana sem ter contato com a palavra de Deus dessas diversas formas, você está em grandes apuros. Porque um cristão que tem intimidade com Deus não consegue. E isso é um alerta. De novo, eu volto a dizer, uma casa que está desocupada, na verdade, ela não está desocupada. Ela já tem o Deus deste século habitando nela. Ou o Espírito Santo habita nas nossas vidas, ou é o diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Jesus Cristo, em uma de suas pregações, diz bem assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes o desejo. Em outras palavras, só existem duas famílias no mundo: a de Deus e a do diabo. Eu sei que para alguns é complicado ouvir isso, mas é verdade. E o maior pregador que pisou nessa terra, Jesus Cristo, não maquiava suas palavras, ele falava diretamente. Porque é melhor, e aí pego as palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. E o pregador que mais pregou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Não foi Paulo, não foi João, e nenhum dos profetas, foi Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos desperte para termos a verdadeira esperança no verdadeiro Deus, que é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra e te pedimos a Deus que o Senhor nos dê essa firme esperança, essa esperança sólida, essa esperança, ó Deus, que é mais firme e mais dura do que o concreto armado. Ó Deus, essa esperança que subsiste mesmo em meio a crises econômicas, crise civil, crise humana, a qualquer crise, mas é uma esperança que é inabalável. E se nós já temos essa esperança, mas ela está fraca, ó Deus, que o Senhor reforce ela, que o Senhor a torne mais forte, ó Deus, no poder do Espírito Santo. E que nós entendamos que devemos nos agarrar ao Senhor, que devemos nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo, porque certamente ele fugirá de nós. É isso que te oramos, com perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Vamos então finalizar o nosso devocional dessa manhã com o cântico Adoramos. Vocês sabem qual é? Eu vou de ficar em pé, né? Porque senão vai ficar sentado, o povo já está tudo morto. Ainda fica... Vamos cantar o cântico Adoramos. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu.
não há pecado ou culpa maior que o teu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa derrubar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa derrubar. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Adoramos, adoramos aquele que venceu. Aquele que venceu. Não conhecem, não? É antigo? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos. Te agradecemos por todos esses dias que passamos aqui, debaixo da tua santa proteção e presença. Que possamos, ó Pai, cada vez mais abrir as nossas mentes e nossos corações e deixar as portas abertas, Senhor, para a tua entrada nas nossas vidas, para que o Senhor nos renove, Senhor. Renove a nossa fé, a nossa força, nos dê esperança, Senhor. Esperança de consolação, esperança de segurança, esperança de fidelidade e cada vez mais, Senhor, de um relacionamento, ó Pai, mais íntimo contigo. Amém. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, nos dá uma continuação de dia, um encerramento, Senhor, dessa atividade promovida aqui durante esses dias, debaixo da Tua santa presença. Amém. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.